Então, Joana, sem dúvida nenhuma, a paixão de Cristo e a ressurreição, elas são pedras angulares da construção do cristianismo, né? E da ideia de Jesus como não só um homem, não só aquele judeu líder de um grupo que viveu na Israel antiga e tal, o que provavelmente não seria suficiente para erguer uma religião. Então, as narrativas da Paixão de Cristo, que acontece justamente nessa época, hoje, né, segundo a tradição, na sexta-feira, em meio à Páscoa judaica, né, na época, tanto que ontem a Santa Ceia, como os cristãos falam, era Jesus Cristo celebrando a Páscoa judaica, né, fazendo um gesto com o vinho, com o pão, como se conhece. Mas a ideia da paixão é fundamental pelo seguinte, porque como vai ser definido no começo do cristianismo, Joana, Jesus não é só um homem, Jesus é um Deus. Ele é Deus, não um Deus, ele é Deus, né? Homem e Deus. E se ele é também Deus, ele poderia ter parado o que estava acontecendo com ele, certo? Na cruz. Deus criou o universo, faz o que quer, não é isso? Mas ele não parou e ele sofreu, sentiu dor, sangrou, morreu, ficou com medo, como um ser humano. Isso é fundamental para dizer que Jesus, Deus, aceitou o sofrimento para livrar o pecado do mundo, morrer no nosso lugar, sofrer no nosso lugar. Por isso que os cristãos falam que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A paixão de Cristo é um ato sacrificial de Deus para salvar a humanidade, de um Deus que não precisava passar por isso, certo? E muito menos passar por isso sofrendo como um homem comum, de carne e osso, que sangra. Então a paixão, ela não é só a lembrança da morte de Jesus, ela é a lembrança da morte de Deus na cruz. Como foi sendo construído, né, Joana? Toda religião é uma construção histórica, né? Eu sei que quando se fala a partir da fé, não é assim. Mas quando você está falando a partir da história, da construção daquele fenômeno religioso específico, você vai dizer, olha, depois da morte, então começaram a escrever textos, cultura oral, e foi se construindo ao longo dos primeiros séculos a ideia de que Jesus não é só homem, mas também Deus. Não é um mero Messias judeu que era só homem. E a ressurreição, bom, aí é o ponto máximo, né? Porque se ele morreu, se ele sofreu, ele ressuscitou, venceu a morte, certo? Então ele era de fato todo-poderoso, veio com o próprio corpo, não era um espírito vagando por aí. Por isso que é tão importante a passagem do Tomé querendo pôr a mão na chaga, né? Para provar que era o corpo de Jesus mesmo já após a ressurreição. Então a ressurreição significa a vitória. Ele sofreu porque quis, sofreu no lugar dos homens, sentiu dor, sangrou, morreu, teve medo, mas depois de 3 dias ele volta glorioso, venceu a morte para nos dizer que nós também podemos vencer a morte. E aí o cristianismo fica de pé como uma religião poderosa que é.